Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da defesa da segunda fila. Essa é uma das posições básicas da defesa de segunda linha. Apesar da situação difícil das peças pretas que parecem estar em zug-zwang, elas têm uma maneira fácil de manter a posição. Isso pode ser uma vantagem, pois é mais fácil se orientar, mas mesmo os jogadores mais experientes não estão isentos de erro nesse final. É a continuação do 13 e 16, exatamente na mesma situação. Jogou torre C2. Um erro surpreendente que permite às brancas construir a posição do defendedor. A defesa correta e evidente era torre E1, cheque, bispo E3, torre G2 e os pretos permanecem. Por exemplo, rei G7, rei H3, bispo G5, rei G4, torre G8, rei G3, bispo F4, rei H3. Toda hora querendo tocar uma coisa. Torre H8, rei G4. Estamos na mesma posição jogando com as brancas, o que não pode nos incomodar. Mas ele jogou aqui torre CS2 e jogou bispo E3. As brancas perdem a oportunidade de construir a posição do Filidor, que devia ser o que? Jogar torre G7, cheque, rei H4, rei F5, torre C5, cheque, bispo E5 e a máquina mortífera está montada. Mas não fez isso, né? Jogou bispo E3, rei G2. As pretas estão de volta aos trilhos. Rei H1, outra tentativa engenhosa de zug-zwang, mas bem conhecida. Mais uma vez, apesar da situação esmagadora das peças pretas, os dois lances que mantêm as pretas na segunda fila que são vistos como únicos empatam. É o que? Rei G3 ou torre G3. Jogou rei G3, bispo F4, cheque. Rei F2. As pretas mulam a coluna G para a defesa da segunda linha, talvez para pontuar mais facilmente. Podia ter jogado rei G4. Mas vamos continuar. F2, torre C1, rei E2, torre C3, rei F2, torre A3, rei E2, bispo G3. A posição zug-zwang que nos referimos na introdução. As pretas mais uma vez têm um caminho único, mas é fácil e seguro. Rei F1. Deixa eu jogar rei D1. Mas jogou aqui. Torre F3, cheque. Deixa eu jogar rei E3, torre F2, cheque. É o conhecido recurso do afogamento. Se capturar a torre, empata. Porque o bispo, o rei não vai poder ir para cá, não vai poder ir para cá. Não vai poder ir para cá, não vai poder ir para cá. E afoga. As brancas não querem, né? Jogou depois daqui. Rei E2. Torre E3. Cheque. Rei D2. Aqui, agora se jogar torre de E2 aqui, né? Aí não tem escapatória, empata. Agora não é hora de ir para F1. Rei F1. Daí torre E1 é mate. Então não pode ir para F1. Então vamos lá. Rei D4. Podia ter jogado rei F3. Torre por G3. Uma casa cai, né? Então rei D4. Rei D1. Você pode visitar a primeira linha momentaneamente, desde que esteja a garantia de retornar rapidamente à segunda linha. Em qualquer caso, não era essencial jogar torre E2, torre A3, rei C2. Mas voltando à partida, rei D1, torre A3, rei E2, rei E4,
rei F1, rei F3, rei F3. Nós vamos parar exatamente nessa posição. Na quarta-feira a gente continua. Tá bom? Nós vamos parar justamente aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não se esqueça de ir treinando e treinando finais. Finais é muito importante. Não esqueça. Antes de estudar abertura e defesa, estude finais. Tá bom? A gente estuda finais primeiro, depois vai estudar aberturas e defesas. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos.